Pergunta 708. Não há situações em as quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, tendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força das coisas, entre outras palavras, não é? No caso em que os meios para sobreviver não dependem da vontade do ser humano, o que isso significa? Então, não há situações, né, que a gente se encontra nas quais esses meios para sobreviver de maneira alguma dependem da vontade do homem, não é? Pois, se a gente entende que a privação de que mais imperiosamente o homem necessita, não é? É uma consequência da força mesma das coisas, né? Ele está lá, por exemplo, no deserto e está sem água, sem comida. Essa situação, por mais que ele tenha vontade de alcançar alguma coisa, pode ser uma situação que não depende da vontade dele, né? Uma situação que o ambiente ali onde ele nasceu, ele não consegue, onde ele vive, ele não consegue mais nada. E aí os espíritos dizem que isso significa o quê? Isso significa uma prova. Muitas vezes uma prova cruel, que lhe compete sofrer, é da competência dele, é da escolha dele, pode ser da escolha dele, pode ser algo que foi imposto a ele também, por conta de no caso, ele se nega a compreender alguma coisa, e aquilo ali precisa, como se fosse um impacto para ele poder enxergar, né? Então, isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, a qual sabia ele sabia de antemão, antes dele ir para aquele lugar, antes dele nascer naquele local, em espírito, ele já sabia que viria a estar exposto a esta prova, né? Então, isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Ele estaria exposto a isso antes de nascer, e ele decidiu nascer, né? Seu mérito, qual é o mérito? O que ele vai alcançar, né? Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus. Ele precisa se submeter a isso, né? Submeter a essa situação. Desde que ele vai ter mérito, ele vai colher os louros, colher os frutos da prova, ele vai passar na prova, desde que a sua inteligência, nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade, né? Então, o mérito vai estar no qual ele estará submetido à vontade de Deus e não tem como a inteligência ajudar ele para sair da dificuldade, tá? Se a morte vier colhê-lo, se o homem não conseguir, né, sobreviver, se a morte vier colhê-lo, nesse caso, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, sem reclamar. Ele tem que morrer tranquilo, morrer feliz, ponderando, né, refletindo, né, calculando que a hora da verdadeira libertação soou. Quer dizer que ele tá feliz porque ele vai estar livre do sofrimento. E que o desespero, no derradeiro momento, se ele cair no desespero, isso pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então ele perde na prova, entre outras palavras, se ele se desesperar. Ele tem que ser tranquilo do momento, do princípio até o fim, né? Tem que ser tranquilo nessa prova, tem que ir fazendo a prova tranquilamente. Porque se ele se desesperar, ele não vai conseguir nada. No desespero a gente perde a razão, a gente perde a noção, perde tudo, tá?